Bem-vindos a mais um Tuves Podcast. Nesse podcast a gente fala sobre tecnologia, sobre inovação e como tudo isso impacta a nossa vida e também os seus negócios. No programa de hoje a gente vai falar sobre cibersegurança. Bom, meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista focada em inovação e mais uma vez eu tenho o maior prazer em conduzir você por esse papo na companhia de Rodrigo Lataro, que é o VP de Marketing e Growth da Tuves. Muito obrigada por me ajudar aqui nessa conversa, nessa entrevista. Obrigado, Sempre uma boa companhia aqui. Muito bom. Obrigada a todos e a gente começa mais um Tuves Podcast que, como eu já falei, como spoiler, nosso tema de hoje é segurança da informação. E para isso a gente tem um convidado especial que é o Pedro Lira. Ele é diretor da ZUP, responsável por proteger os ativos digitais e minimizar os riscos relacionados à segurança da empresa. É especialista em gestão de cybersecurity, security governance, formado em tecnologia, em processamento de dados pelas faculdades integradas Maria Tereza, e possui também MBA em gestão de projetos pela GV e gestão de cibersegurança pela FIAP. Profissional experiente em segurança da informação, já passou por companhias do mercado de telecom, como a Claro, a Oi e há um ano na ZUP. Ufa, que trajetória, hein, Pedro? Obrigada por ter vindo. Obrigado a vocês, um prazer estar aqui com vocês. Você sabe que é uma curiosidade minha em relação à trajetória, quando a gente fala de assuntos assim como inovação, e aí você fala que a pessoa é especialista em inovação. Eu acho bem curioso e eu digo isso até por... Conhecimento próprio? Exatamente, né? Que eu fico sempre na dúvida se a gente pode dizer isso. E cibersegurança é outro tema que também parece tão novo para a gente que talvez seja usuário de tecnologia. Como é que é a trajetória de alguém que se especializa em cibersegurança? Conta para mim. Eu, particularmente, a minha trajetória, eu começo ainda em operações de mainframes, né? Lá atrás, olhando o nascimento de internet e tudo mais, e venho cair na parte de segurança como gerente de projeto. Nem era como especialista em segurança, isso tem mais ou menos uns 15 anos. E aí, como gerente de projeto, porque segurança era uma questão muito técnica, e os técnicos ali não conseguiam ter as entregas acompanhadas com uma cadência e tudo mais. Então, eu entro como GP para conduzir esse time aí para umas entregas mais efetivamente falando. Dali eu me interesso pelo tema e começo a me aprofundar. E aí tive boas oportunidades dentro das empresas que eu passei de conseguir navegar em várias áreas de segurança. Então, eu começo com governança, gerência de projeto, depois passo para governança, depois passo para identidade e acessos, então cuidei um tempo significativo desse tema. Depois pego o time de hackers, então Red Team, né? Depois Blue Team, enfim, vou navegando em todas essas partes de segurança. A gente fala segurança de forma genérica, mas ela não é assim. Ela também é feita de vários pilares dentro da segurança. Então, consegui navegar em bastante desses pilares, até uma última experiência como fazer segurança como serviço para clientes. Então, minha última experiência, que foi na Claro, foi levar essa experiência vivida no corporativo para clientes como serviço também. Porque como usuário, a gente fica pensando o quanto a segurança foi ganhando importância em termos de segurança da informação, né? Ela foi crescendo e isso hoje é uma palavra que todo mundo já ouviu falar, né? Você não precisa ser técnico para saber que isso é muito importante, a segurança de dados, a gente fala muito de privacidade, a gente como usuário se preocupa com essa questão, mas a segurança, a cibersegurança foi ganhando importância e tamanho, né, nas empresas. Sim, conforme a própria tecnologia foi avançando, né, a gente começa a perceber que as formas também de ataque elas avançaram em paralelo e às vezes até mais rápido que algumas tecnologias, né, ou até a capacidade de defesa dos times de segurança. Então, além desse ponto, eu acho que eu destacaria a questão de como esse tipo de ataque começa a afetar o público em geral, que não são as empresas. Então,
A gente vê questões como roubo de celular, a invasão, né, do próprio celular, pegando informações pessoais. Aí, voltando lá atrás, a questão da lei da Carolina Dickmann, que foi exatamente por causa de uma forma de hackeamento de um aparelho móvel dela, né? Então, isso, quando a segurança ela também começa a entrar no nosso cotidiano, e eu acho que ganha essa força que realmente precisava ganhar, afetando as empresas em relação a custos, né? Ransomwares aí, que a gente viu muito acontecer, pedidos de resgate o tempo todo, e vazamento de dados. Por isso a gente vê a GDPR, né, que é a lei de proteção que começa lá na Europa, e traz isso para o Brasil também com a LGPD, mais ou menos em 2019, e a gente avançando cada vez mais, né? Se diz que vamos ter mais leis em relação a proteções, né, de dados ou de infraestruturas, né? Dizem que vamos ter leis de ransomware, né? Então também sequestro de dados. Sequestro de dados, que isso vai balizar também um pouco essa questão do pagar o resgate ou não, se isso é ético ou não, enfim, alguns pontos aí que vão evoluir em relação, acho que, a cybersecurity. O que se diz muito, e já está virando até uma frase comum, é a história de que se antes a gente ficava se perguntando se o meu negócio seria invadido, se eu sofreria algum ataque de cybersecurity, hoje a gente só se pergunta quando isso vai acontecer, porque é quase uma certeza de que se você tem um negócio no ar, né, na web, você vai ser, de alguma maneira, invadido ou sofrer algum tipo de tentativa disso, né? E aí as empresas de qualquer tamanho precisam se proteger cada vez mais. Exato. Eu acho que é a questão de direcionamento, né? O objetivo, qual o objetivo do ataque? Então, dependendo do tamanho do negócio, provavelmente o ganho do ataque vai ser maior. Então, um hacker, né, uma pessoa mal intencionada, vai ter mais lucratividade fazendo um ataque mais direcionado. E talvez aí não espalhando isso em qualquer tipo de negócio, né? Dependendo do volume financeiro envolvido. Então, a gente vê muito grandes empresas tendo os ataques, porque isso é muito lucrativo, né? Não, eu fico imaginando, desculpa, Rodrigo, eu fico imaginando os bancos, né, empresa financeira, porque ou de telefonia celular mesmo, porque outro dia eu moro no interior, vim para São Paulo e percebi que eu tinha esquecido a bolsa, mas eu estava com o celular, eu consegui vir a São Paulo sem a bolsa, porque eu já tenho documento, já tenho cartão de crédito, tá tudo no meu celular. Se eu perco esse celular, você perde condição de andar, né, na cidade. Virou sua bolsa, né? Virou sua carteira. Exato. Então, meio de pagamento, todos os seus contatos, todas as suas informações, documentação. E esse é realmente um risco que cada vez mais a gente está correndo, né? Concentrando tudo no celular, no aparelho. Eu acho que assim, uma coisa que eu fico confortável como consumidor aqui é que antigamente a empresa ou as empresas não falavam isso pra gente, né? E hoje você vê grandes empresas falando sobre a proteção. O que estão fazendo para proteger nós, usuários. Então, grandes bancos têm campanha na TV falando sobre isso. Grandes comércios, olha, vem aqui, é seguro, para justamente a gente não precisar levar a bolsa. Mas você falou uma coisa interessante, Pedro, que é hackers. Obviamente, a gente não está próximo aqui, eu acho que tem uma pergunta interessante que é natural, porque esses caras são criativos, né? E pensam muito rápido. É natural levar esses hackers para dentro da empresa como um funcionário? Eu diria que não o hacker que está atuando nesse cybercrime, né? Que, na verdade, passa a ser um contexto de um criminoso. Claro. É o cracker, né? O cracker, ou chamamos de pessoas mal intencionadas, né? Mas é possível você formar pessoas que tenham um nível de conhecimento técnico suficiente para fazer um trabalho preventivo. Tá. Atuar como um hacker num processo preventivo. Então, por exemplo, eu desenvolvo um aplicativo bancário, né? Então, eu tenho pessoas internamente
com capacidade de atuar como se fossem hackers para testar todas as camadas daquele aplicativo, onde ele consegue fazer uma invasão e, a partir dali, ele fazer uma fraude, por exemplo, financeira, ou capturar dados, enfim, o que ele consiga tirar dali. Um hacker do bem. É um hacker do bem. É o que chamamos do ethical hacker. Ok. Que é o que a gente vai encontrar dentro das empresas. E aí eu queria já, falando sobre esse exemplo que você mencionou, o que a ZUP faz? Explica para a gente qual é o serviço de vocês ou o produto de vocês. Tá. A ZUP hoje é uma empresa que já tem 12 anos no mercado. Ela desenvolve aplicações, sistemas, né, muito baseado em 4 plataformas: aplicações, cloud, dados e segurança. E hoje, em relação à segurança, nosso objetivo é que todo software desenvolvido ou todo serviço que a ZUP vai prestar para o mercado, ele tem uma camada de segurança embutida, né, já agregada nesse serviço. Então, a gente trabalha muito fortemente com os times de desenvolvimento, inclusive capacitando os times de desenvolvimento em desenvolvimento seguro. Entendi. O desenvolvedor normalmente tem seus vícios de linguagem, seus vícios de desenvolvimento e não contempla muito as técnicas de desenvolvimento seguro. Então, o que o time de segurança passou a fazer, capacitar. Criamos aí uma estrutura de treinamento, capacitação, onde é um programa que a gente vem passando a todos os desenvolvedores dentro da ZUP ciclicamente. Nossa, eu fico imaginando a dificuldade de encontrar esses desenvolvedores com essa capacidade que já é acima do que a gente pode imaginar. Já é difícil encontrar desenvolvedor no mercado, né? Eu acho que a profissão mais procurada são as vagas mais abertas no Brasil e no mundo, né? Sim. Que você tem vaga e não tem gente para ocupar tanta vaga. Mas com esse skill ainda, com esse pensamento em cybersecurity, ainda deve ser uma dificuldade, um degrauzinho acima, né? Isso é um dos motivos que a gente entendeu que não viria pronto no mercado. Esse profissional não vai vir pronto. E um ponto onde o conflito sempre é entre segurança e o desenvolvimento, segurança e a entrega do produto, o compromisso com a entrega. Então, a gente viu muito isso acontecendo, onde muitos times de segurança acabavam entrando muito tarde nos projetos e acabam sendo um tipo de bloqueio daquele projeto para subir para a produção ou fazer uma entrega. O que a gente vem trabalhando a gente precisa ser parte desse time e eles precisam ser parte do nosso time. Então, como é que a gente integra isso? Interessante. Não tem jeito. Conscientização, conhecimento. Então, a gente criou uma camada do que a gente chama de Security Champions. Então, a gente tem um programa de capacitação que depois o desenvolvedor passa por uma camada de testes. Uma vez ele recebendo a pontuação necessária, ele participa de um game. Qual é o game? Ele vira o hacker das técnicas que ele aprendeu. Aí ele vai brincar, legal, que é o que a gente chama de CTF, que é o Capture the Flag. A gente cria um ambiente específico para isso. E lá ele vai poder exercitar tudo aquilo que ele aprendeu, só que da forma inversa, para ele depois entender como... Uma galera bombardeando ele. Ele sendo hacker. Ele vai falar, ele caramba, se eu não usasse essa técnica que eu aprendi, eu estaria meu código estaria sujeito a esse tipo de ameaça, né? Então, isso tem sido bem interessante e a gente conseguiu muita adesão dos times. A gente vem rodando esse programa mais ou menos uns 3 anos aí já rodando esse programa. Isso é uma mudança cultural, né, que vem acontecendo, eu acho, nesse mercado, porque, de fato, como a inovação nas empresas, antes ou a tecnologia era destinado a um departamento separado de todo o resto, né, de todas as outras unidades de negócio, você tinha ali um departamento de tecnologia. Hoje a tecnologia já está em todas as empresas, em toda a empresa. Sim. Precisa estar esse pensamento inovador de buscar se diferenciar, de buscar realmente avançar, né, no seu produto, no serviço que você oferece. E eu acho que a segurança também, né, agora ela faz parte de do começo, meio e fim de um desenvolvimento. Não é só na fase final, na hora que você já está com deadline
chegando na hora de entregar o produto e aí você fala, ó, ainda não pode, né? Sim. Não pode lançar. Fica o chato, né, do processo. E eu acho que até questão de custos, né? Quando a segurança começa junto com o projeto, já avaliando e passando todos os requisitos de segurança também tem custo, né? Então, qual tecnologia eu vou botar aqui para fazer a proteção dessa entrega? Enfim, o que a gente chama aí das modelagens de ameaça, né? Que ameaças envolvem esse tipo de produto? Então, a gente vai começar a definir isso no início. Então, o orçamento já vai sair com uma visão de segurança. Você evita o retrabalho, provavelmente, né? Porque se você tem alguma brecha ali para invasão, você Sim. já evita antes de desenvolver, né? Exato. E imagina isso como serviço. Então, você veio contratar a gente para fazer um serviço para você. Imagina que eu não coloquei segurança desde o início. E aí eu te dei um preço. No final, eu vou falar assim, não, agora não dá porque eu tenho que botar os custos de segurança. Você não vai aceitar. Então, ou você entrega com o custo afundado de segurança, ou, por muitas vezes, as pessoas entregam sem segurança. Então, assim, o que a gente busca fazer hoje começa com segurança desde o início, bota todos os requisitos e aí a gente entende o melhor caminho. Eu acho que, indo na pergunta da Paty, você extrapola isso, né? Não só do time de desenvolvimento ou time de segurança. Hoje, até para os próprios funcionários que estão sentados ali, também se fala de segurança, né? Você vai numa companhia pequena, média, grande porte, você tem treinamentos, treinamento de phishing, treinamento, você tem que passar no curso, você tem que ter lá o atestado que você fez. Hoje vocês também extrapolam isso, né, para a empresa, então se de repente eu tenho a Zup ali, eu também tenho de ponta a ponta o usuário ali na ponta, entendendo que ele faz parte desse ecossistema de segurança? Sim, a gente tem todo um programa desde o onboarding do colaborador. Ele chega, ele passa por uma série de treinamentos antes de iniciar. E o treinamento de segurança está dentro desse pacote. Privacidade, código de ética. Então, todo esse pacote ele tem um contato inicial com todos esses pontos. Conhece a política da segurança da informação, política de privacidade. Depois, a gente vai fazer um trabalho de um treinamento um pouco mais, uma trilha, seria uma trilha de segurança, onde ele vai receber as informações e vai passar até por um teste, a gente faz uma avaliação de como ele está percebendo. Mais à frente, a gente vai fazer uma campanha de phishing, então a gente vai testar como está, né, em termos de indicador, como é que está a nossa qualidade em termos de segurança, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho também. Isso tudo acontece durante o ano. Além disso, a gente faz Zupcast, bota no blog informações, a gente bota na Zup News. Então, a gente tem vários canais de comunicação para falar de segurança. Hoje, uma particularidade nossa, existe uma pessoa que trabalha com comunicação e marketing dentro da área de segurança. Então, isso facilita muito que a gente passe esse conteúdo para a companhia de uma forma global. Mais fácil também, né? Mais fácil. Porque segurança não e a gente brinca que a gente não quer que essa pessoa conheça muito de segurança para saber como passar a informação. De forma mais para o leigo mesmo. Exatamente. De traduzir, né? Esse eu acho que é o grande desafio da tecnologia de uma forma geral, né? Porque às vezes os desenvolvedores falam um idioma e o usuário fala outro completamente diferente. E a gente fazer essa ponte, eu acho que realmente é um grande desafio. Sim. E sobre segurança, eu acho que virou uma palavra que todo mundo fala, né? Até para se mostrar, né? Entende tudo de cybersecurity e tal. Mas eu acho que vem se sofisticando demais, inclusive as formas de ataque, né? Se a gente ainda tem aquela imagem do cara encapuzado no fundo de uma garagem escura... Falando de forma robótica no Fantástico? Não é mais. Com voz de pato. Isso, não é nada disso, né? As quadrilhas de ataques de cibersegurança, nesse sentido, né? Na segurança da informação, são super sofisticadas hoje, né? Sim. E muitos dos ataques, né, são pacotes. Você compra o tipo de pacote de ataque que você quer É mesmo? fazer. Você
dentro do que a gente chama de Dark Web, né, Deep Web, você consegue comprar. Quero fazer um phishing para uma empresa, você vai comprar um pacote. Quero fazer um ataque mais direcionado, um ransomware e tudo mais, você vai comprar o pacote ali para fazer aquele ataque. A gente tem combo, né? É quase que um combo. Okay. Então, assim, alguém desenvolve realmente essa figura mais super nerd, né? Super hacker, desenvolve e coloca isso à venda. É meio que quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente vai no YouTube e começa a ver uma receita de alguma coisa que você quer fazer de comida, mais ou menos segue uma linha nesse tipo. Então, você consegue informações para produzir um tipo de ataque. Ô Pedro, não sei se eu vou te fazer uma pergunta, enfim, boba, mas hoje, por exemplo, eu vi uma imagem, achei divertida, mas assim ao mesmo tempo preocupante, do Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional na TV Globo. Obviamente é uma imagem feita em inteligência artificial generativa, como hoje a gente tem várias coisas acontecendo, né, como o ChatGPT, tem os geradores de imagens falsas que a gente vê e a gente já não consegue mais reconhecer o que é verdade e o que não é. E aí você falou na Deep Web e me ocorreu te perguntar se, com a evolução, com o avanço dessas novas tecnologias, a gente está ainda mais suscetível a essa insegurança da informação? Sim. Sim. E aí esses combos eu fiquei preocupada, porque isso me parece um combo perfeito, né? Substitua o rostinho aqui do apresentador por qualquer um, por você mesmo. Exato. Eu acho que toda tecnologia, ela vem com o propósito de facilitação, de agilizar, enfim, melhorar as nossas vidas, né, cotidianas aí. Mas todas elas vão poder ser usadas de forma indevida, definitivamente. Como tudo nessa vida, né? Assim, você pode usar tudo para o bem, como também pode para usar o mal. para o mal. Exato. E na tecnologia não é diferente, só que a potência e o resultado disso é muito mais grave, né? Eu diria que para o mal, inclusive porque quando a gente fala de vamos utilizar um ChatGPT dentro da companhia, não sei, a companhia tem N regras, está debaixo de várias regulamentações, leis e tudo mais. Então, é mais difícil você fazer uma adoção tão rápida de uma tecnologia, né? de uma inovação, às vezes. E quando você está falando de um ambiente onde não tem lei nenhuma, rapidamente você vai utilizar essa tecnologia a seu favor e contra alguém. Então, a evolução pelo lado mais do cybercrime é facilitado quando você tem uma inteligência artificial sendo associada a isso, enfim. Eu acho que eles ganham muito em agilidade em todo esse processo, coisa que a gente não consegue. Né? E em qualidade, porque, olha, olhando o Silvio Santos apresentar o Jornal Nacional, você jura que é ele mesmo, porque a voz é a mesma, e aí você consegue usar também outros aplicativos de inteligência artificial para substituir a voz de quem você quiser, falando a frase que você quiser, né? E isso é muito perigoso politicamente e tudo mais, né? Exato. Sabe uma coisa que você falou aqui, eu fiquei viajando um pouco. É uma terra meio, literalmente uma terra de ninguém, né? Com esse negócio do combo, você consegue, olhando para a competição de mercado, você consegue derrubar uma outra empresa ali, né? Mas ainda é terra de ninguém? E aí é outra pergunta que eu já emendo na dele. Ainda é terra de ninguém. É mesmo? Ainda é terra de Porque, ninguém. Pensa, você tem uma empresa X que preza pela informação e eu compro um combo que é da sua empresa, eu falo, dá uma vazada ali. Cara, vira uma competição totalmente desleal, porque você não totalmente. tem... Exato. Aí a questão se descoberto, né, que foi uma empresa contra outra, então aí você vai ter as questões jurídicas, lei, enfim. Sim. Mas enquanto isso não acontece, é possível. Que loucura. Mas é o grande desafio das legislações, né? Correr atrás da tecnologia. O que deveria estar acontecendo, ao contrário, eles andando na frente e gerando tendências. Mas é difícil disso acontecer, né? Difícil. Está muito rápido o ritmo. Olhando para fora,
a gente está muito atrasado com relação a leis? Ou a gente está na mesma página que outros países, nessa terra de ninguém que a gente falou aqui? Eu acho que a gente tá andando bem próximo. A gente está andando bem próximo. O Brasil, né? Que você diz. Eu acho que a gente está andando bem próximo. Acho que quando a gente fala da LGPD, né? Foi uma ação rápida em relação à GDPR, né? Então, acho que a gente está andando próximo. A questão da terra de ninguém é você realmente ter um ambiente, uma internet que não é a internet que a gente acessa. Então, para você estar nesse ambiente, você tem uma forma diferenciada de você chegar lá. Então, é um ambiente que realmente não tem os controles, né? Olhando para fora e aí vendo referências mesmo, qual país que poderia ser um exemplo? Eu tive na Estônia recentemente, acho que é um país totalmente digitalizado, com uma preocupação enorme em relação a o uso de dados da população, porque tudo é feito digitalmente, né? Achei a qualidade da discussão em relação à segurança muito grande, até porque eles são vizinhos da Rússia e todos os dias eles sofrem ataques cibernéticos e o próprio governo tenta ser atacado todos os dias, né? Precisa se proteger. Com a questão da guerra na Rússia, muito se falou sobre cibersegurança e sobre como isso estava acontecendo no mundo inteiro, o mundo inteiro como um exército pró ou contra a Rússia, né? Conta um pouquinho para mim a sua visão internacional em relação à cibersegurança. Normalmente, a gente acaba olhando muito para os Estados Unidos, né? Da onde muitas das referências saem de lá, né? Então, o que a gente olha muito de frameworks de segurança, muita coisa é desenvolvida lá e a gente acaba seguindo muito esses frameworks de segurança vindo dos Estados Unidos, né? Então, eu diria que é um país que acaba sendo referência para muitos profissionais de cibersegurança no Brasil. Basicamente, em relação a esse processo todo da guerra entre os países, né, eu acho que a questão dessa legião que se formou, né, de países que se uniram para dar uma baixada da bola ali na Rússia também em relação aos ataques, usando a tecnologia para isso, né, usando todas essas técnicas que a gente acabou falando aqui de hackerismo e tudo mais, a favor né, de um outro país que estava numa situação inferior. Então, acho que a gente basicamente demonstra aqui a força da questão da tecnologia em relação a uma guerra, né? Então, a gente está falando que no futuro a gente vai ter muito mais a ação da tecnologia nas guerras, né? A gente já vê isso, os controles das armas e tudo mais já são por tecnologia e você consegue hackear. Se você consegue hackear um carro, você consegue hackear um software, seja ele qualquer coisa, uma bomba. Então, assim, o cenário futuro também, né, que a gente espera que não saia do controle, é que realmente a gente mantenha todas as condições para que isso não aconteça e não vire um caos mundial, né? Eu acho que basicamente isso. Porque vira um campo de batalha invisível, né? Que você não enxerga. Então, você precisa estar muito municiado de técnicas de proteção de cibersegurança para conseguir evitar que haja esse tipo de invasão, né? Exato. E sem contar que o financiamento também agora por moedas cibernéticas, né? Também vai acontecendo. Então, vira um mercado negro de transação financeira. Então, são duas guerras acontecendo, a que a gente vê e essa que a gente não enxerga, mas que pode ser ainda mais poderosa, né? Exato. Que passa no noticiário, o que a gente não tem acesso. Verdade. Não, e que pouca gente entende até, né? Para conseguir entender a gravidade da situação e poder se proteger em relação a isso. E aí, a Patrícia falou o negócio do Silvio Santos, né? E a gente vê essa tecnologia, essa guerra invisível. E aí me veio uma coisa na cabeça que será que eu vou estar conversando com um humano
numa compra ou algum serviço digital? Porque fake é isso, né? Tudo é tão fake. E agora a gente está lá cada vez mais comprando digitalmente. Será que de verdade é uma pessoa que está me atendendo? Será que é um robô? Quem está pegando meus dados? Começa a gerar um pouco de insegurança e acho que vai para aquele outro caminho que é: eu entendo, gosto da tecnologia, mas eu quero um humano ali do lado. Como é que você enxerga isso, Pedro, do humano nesse atendimento, em mensageria? Como é que a gente equilibra essas duas coisas, principalmente quando você fala de consumidor ali na ponta? Toda essa parte da inteligência artificial, né, a simulação humana, ela vem para agilizar os processos, né, responder coisas que a gente já conhece, né, tarefas repetitivas. Esse é o objetivo, é o grande objetivo. E acelerar, né, todo o processo de compra ou resolução de um problema. Eu não vejo a eliminação de um humano no processo, dependendo da complexidade do tema. Então, eu acho que dá para conviver as duas coisas, você ganhar uma agilidade inicialmente com uma estrutura mais de um chat, de um robô, de um orquestrador, de um automatizador nesse processo, mas também, dependendo da complexidade, você migrar isso para uma estrutura onde você vai ser atendido por uma pessoa que vai entender o seu problema, que às vezes você não está conseguindo passar por aquele processo ali, e aí sim de uma resolução de um problema através de um humano. Trazer uma personalização também, porque você está lá apertando 3, 4, 5, 6 para chegar em algum lugar e pelo menos um humano me atender para resolver o meu problema, dependendo da dor que a empresa tem. Mas eu vou um pouquinho mais além. Conversar, mensageria hoje dentro de empresa, WhatsApp, né, somos um país gigante no WhatsApp. Como é que a gente está ali? Como é que as empresas estão usando o WhatsApp da melhor forma? Você tem time de vendas, de Customer Success, usando o celular corporativo. Como é que a empresa hoje controla esse tanto de mensagem que é trocada hoje nessas grandes companhias? Quando você tem o dispositivo que é corporativo, é mais fácil porque você consegue aplicar alguns controles, utilizar algumas ferramentas que você consegue ter o controle desse tráfego, o controle das informações e fazer uma monitoria dessa informação, por ser corporativo. Então, eu diria que nesse sentido o risco diminui, né? A questão aí está mais na velocidade de detecção de um problema e mitigar aquele problema ou conter aquele problema em tempo de não ter um impacto para a companhia. Quando você tem situações onde o dispositivo não é da companhia e você está veiculando informações da companhia no WhatsApp, você começa aí sim ter uma área de não controle por não ser corporativo, né? Então, tem que ter um balanço de risco que a companhia tem que entender. Cada companhia tem um apetite a risco, né? Então, entender quanto de venda ela perde versus... Exato, porque você vai começando a colocar passos até você efetuar a compra, né? Então, para autenticar aquele usuário, aquele consumidor, você vai distanciando o clique final de fechar a compra. Mas sabe por que eu estou falando? Que é engraçado que a gente está aqui falando de cibersegurança, mas o consumidor, eu vou falar por mim. Se alguém entra no site de uma empresa, alguém começa a me pedir os dados, eu vou mandar porque eu sei que eu estou num chat algum lado de uma empresa X. E no WhatsApp, eu não sei porquê, você pode perguntar isso para umas 10, a gente também está mandando. Me dá seu CPF, você manda. O vendedor está lá, quero vender um chocolate para você. Me dá seu telefone, seu CPF, o endereço da sua casa, exame de sangue, você manda tudo. Só que em nenhum momento você está vendo o varejo ou algum falar sobre, olha... Sim, compre no WhatsApp ou compre digitalmente e estamos seguros. A gente está pressupondo que está. Você sabe que ontem eu fiz uma compra no Mercado Livre. Fazia tempo que eu não fazia. Porque na pandemia foi uma loucura. O Mercado Livre era quase, né, um parente meu. Porque chegava lá em casa todo dia. Era impressionante.
Agora, fazia um tempo que eu não comprava, só o meu marido, e aí ontem fui fazer uma compra, um presente para ele, tive que ir na minha conta. E aí, agora tem um passo além na autenticação da minha conta. Então, você precisa baixar um aplicativo no celular e fazer o Google Authenticator. E aí tem lá, você registra o código de barras, ele te conecta com a conta do Mercado Livre, aí ele te manda um código na mesma hora para fazer a compra. Na hora eu falei, poxa vida, ai meu Deus, eu só queria comprar. Né? Mas eu acho que essa é a história da mudança de cultura que você fala, puxa, aí eu tô seguro, porque esses grandes varejistas foram alvos de uma maneira muito agressiva, né? Nesses últimos tempos, talvez esses últimos 3 anos, em que a nossa cultura de consumo online se transformou completamente. Então, esse tipo de coisa que a gente está falando, esses dispositivos que vêm surgindo para justamente nos garantir aos usuários e consumidores alguma segurança. Segurança, exato. Aqui são fatores de autenticação, né? Então, o Mercado Livre acaba usando o Google Authenticator ou qualquer outro autenticador. Você vai ter um código. Além disso, a biometria, você pode usar mais de um fator de autenticação. O objetivo ali é tentar garantir, né, ou saber que você é você, né, no final das contas. Exato. Então, existem vários mecanismos desses em relação à localização, inclusive, né? Então, se você se conecta, eu acho que o WhatsApp também, quando você faz aquele WhatsApp web, né, ele também valida a localidade, enfim, você consegue ver comportamento, né? Então, você tem soluções que vão entender o seu comportamento. Então, é o que a gente chama, um deles, muito comum, a viagem impossível, né? Então, você está normalmente trabalhando aqui no Brasil, você conectou na sua rede do trabalho na Rússia. E você, em 1 hora depois, você está na Rússia se conectando. Então, assim, essa é a viagem impossível. Então, existem meios que a gente consegue ver o comportamento com várias informações que a gente tira do próprio dispositivo e consegue detectar se aquilo é uma anomalia, pode ser um ataque ou não. Então, toma ali uma decisão, por exemplo, de imediato bloquear aquela máquina, se isso acontece, né, da viagem impossível. Mas falta um pouco de educação, não falta? Porque a gente está falando aqui, e obviamente, como todo podcast, eu fico refletindo, fritando. Falta educação, porque a gente descobre aqui ouvindo. Mas como consumidor, hoje, literalmente qualquer site que você entra, aparece aquele símbolo do WhatsApp, você clica e abre a tua conversa lá e vamos ser felizes, vamos comprar, começar a conversar e mandar um monte de mensagem. Sendo ela sensível ou não, sendo minhas informações ou não. Eu não sei se a gente desse lado aqui tem consciência de tudo que a gente está conversando aqui. Falta um pouco, acho que, educação. Você vê companhias tentando, principalmente banco. Olha, né, tem campanhas grandes aí falando sobre esse assunto, mas não é todo mundo. Não. Então, eu não sei se também a gente podia investir mais nessa educação, porque acho que ajuda na ponta, né? O que você acha, Pedro? Então, eu acho que aí vem o ponto das leis, né? A gente não vai conseguir dizer se aquela loja que você está comprando, ela está segura 100% ou não. Eu, como profissional de segurança lá de fora, também não consigo ver isso. Mas aí entra a questão das leis. O que ela está fazendo com os teus dados? Você está dando a permissão? Qual tipo de permissão você está dando, né? Perfeito. Então, você tem também os níveis de aceite, né, das permissões que você vai dar para os teus dados. Então, esse é um ponto também que... O que você aceita naquela hora? Aceita tudo? Nossa, então, eu aceito que você tudo. lá e eu também. Sem ler, né? Porque vai mais rápido. A gente sempre mostra o lado... O lado ruim do processo, mas é verdade. Porque realmente é um comportamento que eu acho que a gente aqui está sendo muito sincero. E é isso. Eu acabo aceitando porque senão eu não ando para frente, a compra não vai ser feita. Sim. O consentimento, normalmente... ele vai ter alguns critérios ali. Você tem o consentimento mínimo, que são informações mínimas que ele precisa para executar aquela compra, ou outras onde ele pode pegar seus dados e divulgar para outras empresas e tudo mais. Ali você tem pelo menos 3 níveis de consentimento normalmente. Então, ali você pode
escolher. Normalmente eu clico e dou o mínimo possível. O que você diria para... Isso aí é uma ótima dica para os consumidores, assim, em termos de comportamento. Consumidores como eu e o Rodrigo, né? Porque é Você isso, já viu que a gente o aceita comportamento, a gente aceita tudo, vamos em frente, vamos rápido, vamos menos cliques bora comprar. e tal. Bora comprar. Tem algum procedimento que seja mais aconselhável? Eu diria que a atenção, primeiro, né? Essa velocidade da compra. Eu já vi muita gente cair até num golpe do WhatsApp, uma época, que a pessoa se passava por um familiar, colocando a foto e tudo mais, e fazia o que a gente chama de engenharia social. Ele fazia um discurso de uma necessidade urgente, e as pessoas acabavam depositando dinheiro, fazendo um Pix. Esse é um clássico, É um clássico. Né? Esse golpe é demais e pegou muita gente. Ainda está em Pega. vigor, ainda Opa. pega as pessoas. Ainda tem. Eu acho que, assim, só para tentar me corrigir, eu sou a pessoa desconfiada. Então, quando entram em contato comigo, eu também sempre, até que nossa, é difícil eu aceitar de primeira, mas é incrível como eles têm todos os nossos dados, né? CPF, nome da mãe. Outro dia foi com o nome da mãe. E eu estava realmente acreditando. Aí, no final, que eu tinha que depositar, eu falei... Eu falei, olha, eu vou depositar se eu checar e ver que isso não é um golpe. Porque você sabe, né? Tem muito golpe por aí. Aí ele ainda disse assim, nossa, tá uma coisa horrível hoje em dia. É incrível. Então, é incrível a cara de pau. Então, se a gente pensar nos anos, talvez aí... 80, 90, eu acho que mais, por aí, quando isso era feito por telefone fixo. Exato. O filho, enfim, estava na rua, esse tipo de coisa, e alguém ligava, passando uma situação, e você ia encontrar na rua para dar dinheiro, enfim, fazer alguma coisa. Agora passou por um meio digital. E é o mesmo tipo de ataque, né? O fraude, ou o que for, como a gente vai denominar, e passado para o meio digital. Então, acho que o primeiro ponto aí, atenção, desconfiar da situação e ler um pouquinho mais o que o teu fornecedor ali, a loja que você vai comprar, o que ela está te oferecendo em termos de opção de segurança, né? O que ela vai fazer com meus dados. Não precisa ler todos aqueles termos, que são 20 páginas de termo, mas os consentimentos mínimos, eu acho que vale dar uma olhada. Pois é, se fica algum conselho também aqui para o lado do consumidor, a gente pede que, puxa, esses termos podiam ser mais resumidos também, né? Para a gente poder ter acesso a eles, porque ninguém que eu conheço lê tudo aquilo, né? Não, ninguém. Então fica um recado para as empresas. Fica aí mais uma dica, gente. Leia o mínimo. Leia. Não faça igual eu e a Patrícia, que a gente vai aplicando os quadradinhos lá e vamos, segue. Segue rapidinho. em frente. E para as empresas, Pedro, que aí eu acho que é uma situação mais séria, né? A gente está falando de empresas de todos os tamanhos que estão sujeitas a ataques hoje. Eles precisam contratar serviços para se proteger? O que você sugeriria? Porque hoje a gente põe tudo na nuvem, né? Sim. Isso é bom? É bom. A nuvem tem a sua camada de responsabilidade. Normalmente, os provedores de nuvem, né, eles vão atuar numa camada de responsabilidade em relação à infraestrutura, disponibilidade e segurança também. Mas eles passam dessa camada, passando a responsabilidade para quem está contratando. Os serviços hoje de segurança, você pode ter profissionais de segurança dentro da empresa, como você pode também contratar alguma empresa especializada em segurança. E aí vem um ponto relacionado a profissionais de segurança, né? Então, que também, da mesma forma que os desenvolvedores são profissionais muito requisitados no mercado, difíceis, uma formação também que acaba sendo difícil de se ter. Numa pequena empresa, né? Imagina. Então, nessa hora, eu diria que se não é o teu core business, contrata. Como serviço, você vai provavelmente ter
uma melhor qualidade de segurança nesse sentido. Assim como a gente tem alternativas tipo software houses, né, que desenvolvem, às vezes, algum produto, algum serviço que a empresa precisa. Você não precisa ter dentro de casa os desenvolvedores para isso. Você também tem empresas que prestam esse serviço para a segurança de outros negócios. Sim. Hoje, inclusive, a ZUP está com uma BU de security, né? A gente, do ano passado para cá, começa a levar tanto a camada de produtos quanto de professional services também para o mercado. Então, a gente começa a abrir um pouco desse know-how, dessa experiência que a gente tem internamente também para atuar com clientes. Isso que eu ia te perguntar em relação a futuro e tendência nessa área. O que a gente pode esperar nesse sentido para se sentir cada vez mais seguro nos negócios? A gente ainda vai ter muita ação do cybercrime. Isso é tendência. A gente vê as pesquisas aí. Hoje, para 2023, eu estava lendo uma pesquisa da Cybersecurity Ventures dizendo que o impacto mundial de ataques para 2023 está previsto em 8 bilhões de dólares, por aí. É mesmo? E para 2025, acho que passa de 10 bilhões de dólares. Ou seja, a gente vê que a curva ainda começa, a curva continua crescendo. Não, e a quantidade de ataques por segundo ou por minuto é uma coisa louca, né? Sim, não é assim pouco. A gente ouve na mídia um evento aqui, outro evento ali, que causou prejuízo para grandes empresas, mas a verdade é que no dia a dia as coisas acontecem direto. A gente chama mais das tentativas de ataque, né? Porque a gente acaba utilizando camadas de proteção também, que vão atuando na contenção desses ataques, né? Então, existem muitas tentativas de ataque que você consegue, com time especializado, com ferramentas especializadas, bloquear antes que aconteça, né? Aqueles sequestros de dados que a gente vê em filme, que aí fica aquela coisa do contato, realmente um ameaçando a empresa, se não pagar, não devolve os dados e tal, e que acontece, já aconteceu recentemente em laboratórios de saúde aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Isso também tem sido mais frequente? Tem sido mais frequente. Eu acho que talvez em 2020, acho que naquele momento, pandemia também, a gente viu muito isso fortemente, né? Então, agora, ano passado para esse ano, eu acho que já deu uma diminuída, mas é uma coisa que vai, muito provavelmente, acontecer, né? Precisa ser protegido, né? Sim, eu acho que as camadas de proteção, as empresas melhoraram bastante as camadas de segurança. Principalmente o board entendeu que segurança poderia trazer um prejuízo grande para as empresas. Então, esse tema começa a subir e os investimentos para as áreas de segurança começam a chegar também. Então, isso também, em contrapartida dos ataques, começa a levar a nossa possibilidade de atuação, inclusive, né? Eu vejo 2 pontos, né? Acho que o ponto do nosso lado aqui de educar cada vez mais para que a gente, no futuro, olhe mais os termos e ajude nesse ecossistema de segurança, e o quanto essa segurança ela, tenha mais acesso para pequenas empresas, porque você vai fazendo essa bolha, porque não adianta uma empresa gigantesca ter e você não ter o outro ecossistema protegido. Então, quanto mais empresas derem acessos a desenvolvedores ou a segurança para pequena, média empresa, e do nosso lado consumidor, a gente também ser educado, a gente ajuda no todo, né, para que isso se estabilize ou pelo menos não cresça. Sim, eu acho que essa parte da conscientização, né, ela tem que extrapolar as empresas, as grandes empresas, e se permear de uma forma geral o mercado, né, e isso, de novo, é um papel fundamental, acho que dos governos principalmente, né, e das leis. Então, começar a regular, a gente está falando de LGPD, mas, por exemplo, os bancos são super regulados pelo Bacen.
Então, talvez outras agências também começarem a regular mais os serviços, né, com foco em segurança. Isso vai ajudar no crescimento também da maturidade de segurança na comunidade como um todo, né? E aí, falando, talvez, em conscientização, a gente acaba desenvolvendo e influenciando muito internamente os nossos times, tanto de desenvolvimento, porque a ZUP é uma empresa de desenvolvimento, ela incentiva muito que o colaborador, o desenvolvedor, se atualize o tempo todo, e a gente em segurança também. Então, a gente incentiva, estudem muito, certifiquem-se, busquem certificações de mercados, vão buscar o conhecimento, para que a gente realmente consiga ter uma estrutura, uma formação de profissionais para conseguir proteger a ZUP, proteger os clientes da ZUP, sabendo também que a gente não tem essa oferta tão grande de profissionais o tempo todo no mercado. Então, a ideia de formar também faz parte aí do próprio DNA da ZUP nesse sentido. Eu acho que a tecnologia é um novo horizonte para uma nova geração aí que não tinha uma perspectiva tão próspera, né? Vamos dizer assim, porque realmente é uma formação que muitas vezes, se você pode começar no mesmo patamar que muita gente, né? Não é que tem tanta literatura assim. É engraçado que você falou isso no começo do nosso podcast. Não é ainda. Você não vê criança falando assim, eu quero crescer e trabalhar com tecnologia ou cyber. É uma excelente profissão hoje. Está faltando gente no mercado, gente qualificada, com alto índice de informação atualizada. Isso tudo é, mais uma vez, a falta de informação, porque a gente não fala isso. Você não vê uma criança falando. E eu acho que a gente precisa começar a formar mais gente. Porque se esse é o futuro de um hacker ir lá explodir uma bomba do nada, cara, a gente vai precisar mais profissionais para atender esse futuro. Hoje tem pouco. E é uma demanda, não é só brasileira, né? A demanda é mundial. Mundial. Assim, e já deveríamos ter lógica, por exemplo, nos colégios. Exato. Né? Sem dúvida. Até linguagem de programação já poderia ser já dado em ensinos fundamentais, enfim. Pode ser um avanço nesse sentido. Mas essa é uma outra discussão, né? Porque muito se fala do low code e agora também das programações meio prontas, que qualquer um vai poder se servir e criar uma programação. Então, em que medida realmente a gente precisa saber programar? Eu acho que sim, embora eu não saiba. Nem eu. mas para pelo menos entender e saber encomendar, né? Sim, é o raciocínio lógico, né? Você... Até para encadear as coisas e chegar no teu objetivo final, você vai precisar. Muito bem. Então, se você também gostou, não se esqueça de compartilhar, dar o like aqui para a gente e continue nos acompanhando. Espalha para todo mundo que o TUVES Podcast sempre traz informação interessante para a gente usar no nosso dia a dia. Muito obrigada a você e até a próxima.